Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro do Apocalipse de São João, nosso 13º encontro. Vamos trabalhar Apocalipse capítulo 3, do versículo 7 a 13, a igreja de Filadélfia. Ouçamos primeiro o texto que vamos refletir. Capítulo 3, versículo 7. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém mais abre. Conheço sua conduta. Coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não renegou meu nome. Sei que existem por aí alguns que se dizem judeus. São mentirosos, da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Uma vez que você guardou a minha ordem para perseverar, eu também guardei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Eu venho logo. Segure firme o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome do meu Deus. Gravarei o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Vamos pegar, então, o versículo 7. Escreva ao anjo da igreja de Filadélfia. Assim diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. A comunidade Igreja de Filadélfia permanece fiel à fé recebida, mas é uma igreja fraca. Ela vai receber de Jesus uma proteção especial por causa da sua fraqueza. Os fiéis da igreja de Filadélfia foram expulsos da sinagoga e excomungados pela sinagoga. Jesus Cristo coloca uma porta aberta ao reino messiânico para esta igreja, pois permaneceram fiéis, visto que a igreja de Filadélfia suportou com paciência as pressões presentes. Deus vai livrá-la no tempo do juízo. Era, no caso Filadélfia, uma cidade vulcânica, uma cidade que sofria muito com erupções vulcânicas. E por ser uma comunidade que tinha uma cidade que tinha muitos vulcões, era uma cidade que tinha uma terra fértil para cultivar videira. Ela vivia da agricultura e vivia da indústria. Essa cidade possuía muitos templos e havia muitas festividades religiosas. Mas a adoração a Dionísio, Baco, Deus Baco,
era o principal culto pagão, por causa da uva, né? O santo, isto é, o Cristo, o Messias, se identifica como aquele que controla o acesso ao reino eterno. Ele é o Messias verdadeiro. Na cultura judaica, o título de santo era aplicado a Javé. Aqui, vem unido com verdadeiro e se refere a Cristo, santo verdadeiro. Vemos no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Senhor, santo e verdadeiro, até quando tardarás de fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Aqui vem usado a palavra santo para o Pai eterno. Jesus é o santo verdadeiro em oposição aos judeus que consideravam, na cidade de Filadélfia, Jesus como um falso Messias. Cristo se refere a si mesmo como santo e verdadeiro, em contraste com os presbíteros da sinagoga, os anciãos, que pretendiam falsamente ter autoridade sobre a casa de Davi. Cristo é aquele que tem a chave de Davi. Tem um sentido metafórico, de metáfora, indicando seu controle total sobre a casa de Davi. Essa expressão se refere à autoridade de admitir e excluir as pessoas da cidadania da Nova Jerusalém. Cristo, como Messias davídico, com poder absoluto, é aquele que controla a entrada no reino. Versículo 8. Conheço sua conduta. Coloquei à sua frente uma porta aberta, que ninguém mais poderá fechar. Pois você tem pouca força, mas guardou minha palavra e não negou meu nome. Jesus abre à igreja de Filadélfia uma porta, porque a comunidade guardou a palavra de Jesus e não renegou seu nome. As considerações destinadas a esta comunidade centram no significado de porta aberta. Ele que possui a chave, ele que abre e fecha, é o próprio Cristo Jesus que possui a casa de Davi. Os cristãos da igreja de Filadélfia, que foram expulsos da sinagoga pelos judeus, agora possuem em Cristo uma porta aberta, o reino eterno que ninguém poderá fechar. Essa igreja de Filadélfia tem pouco poder econômico, político, social, institucional. Uma igreja pequena. Essa igreja, embora pequena, guardou fielmente a palavra de Cristo e não negou seu nome durante a perseguição. Versículo 9. Sei que existem por aí alguns que se dizem judeus. São mentirosos da sinagoga de Satanás. Vou entregá-los a você. Eles vão ter que ajoelhar aos seus pés e reconhecer que eu amo você. Havia um conflito sério entre a igreja e a sinagoga de Filadélfia. Os judeus se consideravam ser o povo de Deus, por causa de sua identidade nacional e sua herança religiosa. Já os cristãos afirmavam que era a igreja que tinha direito ao nome de Israel de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. E que a nação judia perdeu este privilégio em razão da sua incredulidade. Pelo fato da sinagoga perseguir os cristãos, se tornava assim sinagoga de Satanás. Esses judeus terão que reconhecer que os cristãos se tornariam os tributários daquilo que eles mesmos esperavam receber dos pagãos. A sinagoga de Satanás é a sinagoga dos judeus, integrados ao Império Romano. Todos os que seguem o Império são de Satanás, pois é ele que dá poder ao Império. A sinagoga fechou as portas para os cristãos
e os cristãos se opõem ao império. Jesus, o dono das chaves do reino, abre uma porta. E a igreja, sem o poder, são aqueles que têm acesso ao reino. Assim, os inimigos de antes reconhecerão humilhados a vitória dos cristãos fiéis e o amor que Jesus tem por eles. Versículo 10. Uma vez que você guardou a minha palavra com perseverança, eu também guardei você da hora da tentação. Essa hora virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Os cristãos de Filadélfia guardavam a palavra de Cristo, seus mandamentos, de suportar com paciência as provas por amor do seu nome. Agora, é o próprio Cristo que irá guardar na hora do juízo, os cristãos perseverantes. Hora do juízo, da tentação, é o período de prova e tribulação que procede ao estabelecimento do reino eterno. Então, é permanecendo firmes que vocês irão ganhar a vida de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Este é o período que Cristo recompensará a fidelidade da igreja de Filadélfia, protegendo-a dos perversos ataques de Satanás, personificado no mundo pagão, império, e na sinagoga que serve o império. A hora do juízo está por vir sobre o mundo inteiro, para colocar à prova os que habitam sobre a terra, protegendo os cristãos da força do mal. Versículo 11. Eu venho logo, seguro firme o que você tem, para ninguém tomar a sua coroa. A promessa consiste que a vinda de Cristo virá logo, com rapidez, mas que não irá demorar. A igreja de Filadélfia deve perseverar até a segunda vinda, já que o fim se aproxima. Os que têm fé em Cristo obedecem sua palavra e perseveram. Então, os cristãos devem estar atentos para não perder a coroa, isto é, a coroa que se dava aos ganhadores das competições atléticas. Encontramos lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 8. A imagem da coroa era bem conhecida em Filadélfia, conhecida na antiguidade pelos seus jogos e festivais. Versículo 12. Ao vencedor farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome de meu Deus. Gravarei o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu novo nome. Repetindo o versículo 12. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. E aí ficará firme para sempre. Gravarei nele o nome de meu Deus. Gravarei o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, de junto do meu Deus. Gravarei no vencedor o meu nome novo. Segue este versículo, com as promessas para aqueles que perseveram, os vencedores que resistem até o fim e por isso vão receber a coroa. Primeira promessa: farei dele uma coluna no templo do meu Deus, e aí ficará firme para sempre. Esta promessa transmite a ideia de estabilidade e permanência. Filadélfia foi uma cidade destruída por vários terremotos.
O povo teve de fugir para os campos e ali permanecer por algum tempo. Então nós vemos a reedificação do templo de Deus, onde os que perseveram se tornam colunas sustentados pela fé, num templo inabalável. Segunda promessa: gravarei nele o nome de meu Deus, gravarei o nome da cidade do meu Deus, gravarei no vencedor o meu nome. É uma tríplice inscrição, gravação. Significa que os fiéis que perseveraram pertencem a Deus, nome de Deus. São cidadãos da Nova Jerusalém, nome da cidade, meu Deus, e possuem uma relação de intimidade e pertence a Cristo, o meu nome. Os servos de Deus são selados, marcados na fronte, cuja fronte marcada com o nome de seu Pai. Isso é Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Marcados com o nome do Cordeiro e seu Pai. Apocalipse capítulo 22, versículo 4. Verão sua face e seu nome estará sobre suas frontes. O novo nome de Cristo, marcado na testa dos fiéis, simboliza a revelação de sua verdadeira realidade. Seus olhos são chama de fogo. Sobre sua cabeça há muitos diademas. E ele traz inscrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo, como diz o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 12. Versículo 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O versículo termina O versículo termina como as outras cartas dirigidas às outras igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus usava essa expressão nos evangelhos. Encontramos também em Marcos, capítulo 4, versículo 9, expressando que quem tem disposição se coloque a ouvir. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.